No final do século XIX, Espanha era uma nação que caminhava entre fantasmas e sombras de um passado que já não lhe pertencia. Aquele império lendário, o mesmo que sob o comando de Carlos I e o punho de ferro de Filipe II havia desenhado com sangue e ouro os mapas do mundo conhecido, estava agora desmoronando em um silêncio trágico e absoluto. Já não havia vestígios dos tercios que faziam tremer o solo da Europa com a sua mera presença, nem dos galeões carregados de prata que atravessavam os oceanos desafiando os elementos. O que restou foi uma estrutura carcomida, um edifício de aparência majestosa, mas podre nos seus alicerces, sustentado apenas pelo orgulho ferido e por colunas que ameaçavam ruir ao primeiro sopro de vento. A grandeza ainda estava lá, mas estava presa. Ele viveu na escuridão dos museus, nas estátuas de bronze que o tempo havia esverdeado, e nos retratos de reis esquecidos que olhavam para o passado com olhos de profunda reprovação. Mas se você olhasse para a realidade da rua, se você se afastasse das pinturas de Velázquez, a verdade era dolorosa. Em 1895, Espanha era uma nação que envelheceu antes do seu tempo. Uma nação exausta, sangrada por décadas de guerras civis fratricidas e profundamente dividida por um ódio político que ninguém mais sabia explicar, mas que todos estavam dispostos a defender com rifle na mão. O país sobreviveu sob o sistema da Restauração Bourbon, uma estrutura política que era, na realidade, uma grande mentira organizada sob um véu de elegância. Falava-se de democracia nos cafés de Madrid, mas nas províncias praticava-se a fraude mais flagrante. Falava-se de ordem pública e de paz, mas essa paz assentava no mais cruel e sufocante despotismo. Um pequeno grupo de pessoas privilegiadas, uma elite que vivia numa bolha de vidro e seda, partilhava o poder, dinheiro e influência em cassinos e salões aristocráticos, enquanto o resto de Espanha afundava na lama da ignorância e do esquecimento. Na capital, as carruagens brilhavam à luz dos novos postes de iluminação e os jantares de gala pareciam não ter fim. Havia uma paz artificial, uma tranquilidade comprada com enganos e pactos de escritório. Mas a poucos quilômetros daqueles palácios, a verdadeira Espanha, a Espanha que suave sofria, gritava de dor num silêncio que ninguém queria ouvir. Milhões de camponeses do sul, de trabalhadores nas fábricas do norte e famílias inteiras em Castela, sobreviveram na mais absoluta miséria, o analfabetismo que acorrentava as suas mentes e a total falta de um futuro digno. A distância entre a Espanha oficial, a dos ministros e dos discursos vazios, e a verdadeira Espanha dos campos sedentos, não era uma simples fenda, era um abismo escuro que ninguém ousava atravessar por medo do que encontraria do outro lado. Enquanto o mundo exterior corria a uma velocidade vertiginosa em direção ao futuro, Espanha parecia caminhar para trás, olhando sempre para um ontem que não voltaria. Grandes potências industriais como a Inglaterra, a poderosa Alemanha ou os emergentes e ambiciosos Estados Unidos, estavam a forjar uma nova era de aço e vapor. Construíram fábricas gigantescas que escureceram o céu com a fumaça do progresso, lançaram navios de guerra blindados que desafiaram tempestades e frotas inimigas, e teceram redes ferroviárias que ligaram os cantos mais remotos do planeta. Mas a nossa nação permaneceu acorrentada. Acorrentados a velhas tarifas que protegiam poucos, a dívidas públicas que consumiram o orçamento nacional antes de chegar ao povo, e a estruturas quase feudais que sufocaram qualquer tentativa de modernização do espírito do país. E justamente quando a nação estava no seu ponto mais frágil, o horizonte ultramarino começou a ficar vermelho sangue. Cuba, Porto Rico e as distantes Filipinas. As últimas joias de uma coroa que já não brilhava, mas que se recusava a abandonar os seus tesouros. Os últimos vestígios daquele antigo império onde um dia o sol não se pôs, começaram a arder simultaneamente como se o destino tivesse concordado em cobrar todas as dívidas juntas. Não foram simples revoltas locais de camponeses descontentes.
Em 1895, a insurreição cubana irrompeu com uma fúria, uma mística e uma organização que o governo de Madrid, na sua arrogância colonial e na sua cegueira política, não foi capaz de compreender até que fosse tarde demais. Os relatórios dos espiões chegaram aos gabinetes dos ministros alertando para o perigo iminente, da pólvora que se acumulava nas selvas, mas as respostas foram lentas, desajeitadas e carregadas de uma arrogância aristocrática que custaria a vida a milhares de jovens soldados espanhóis. Do outro lado do Atlântico, um predador jovem, forte e faminto observava cada movimento nosso com uma calma assustadora. Os Estados Unidos, o novo gigante industrial do continente americano, não viam o conflito com preocupação humanitária, viam-no com uma ganância estratégica implacável. Eles estavam sentados à mesa do destino, esperando o momento exato, o maior erro diplomático, para atacar a presa ferida e reivindicar seu pedaço do mundo. Eram os engenheiros de uma nova ordem mundial que sabiam perfeitamente que o tempo da velha Espanha havia acabado, e estavam mais do que dispostos a dar-lhe o empurrão final em direção ao precipício da história. A atmosfera nos portos espanhóis era elétrica, pesada, carregada de uma tensão que poderia ser cortada com uma faca em qualquer taverna de marinheiro e em qualquer quartel de infantaria. O mundo inteiro prendeu a respiração, porque sabia que estava prestes a testemunhar um evento que mudaria os livros didáticos para sempre. O golpe de misericórdia, a humilhação final que poria fim, de uma vez por todas e para sempre, a 4 longos séculos de domínio espanhol na face da terra. A Espanha não estava simplesmente a enfrentar uma rebelião de camponeses descontentes numa ilha distante, estava a enfrentar o fim agonizante e sangrento de uma era que nunca mais voltaria. Na madrugada de 1895, o eco profundo do grito de Baire quebrou o silêncio pesado e úmido das selvas de Cuba. Mas esta não foi uma revolta comum, não foi a revolta desordenada das décadas anteriores que Madrid conseguiu reprimir com promessas vazias. Foi uma moderna guerra de independência, uma luta planeada com precisão quase cirúrgica e alimentada pela caneta, a mística e o fogo sagrado de José Martí. Martí não foi apenas um líder político, foi um profeta da liberdade que conseguiu o impossível, unir os velhos generais das guerras passadas com uma juventude sedenta de soberania e dignidade. Embora o destino quisesse que ele caísse logo na Batalha de dos Rios, sua morte não foi o fim da insurgência, mas o nascimento de um mártir invencível. A sua figura tornou-se uma sombra que percorria todos os cantos do mato, um espírito que alimentou a coragem dos mambises enquanto se escondiam entre a densa vegetação, esperando o momento exato para lançar a sua carga de facão contra as cansadas tropas espanholas. A resposta de Madrid a este incêndio que ameaçava devorar tudo foi desesperada, desajeitada e, em última análise, brutal. Enviaram o general Valeriano Weyler, um homem de ferro e de vontade inquebrável que acreditava firmemente que a guerra só poderia ser vencida com o extermínio total da vontade do inimigo. Weyler rapidamente compreendeu que os rebeldes não eram nada sem o apoio logístico e moral do povo, e decidiu aplicar a sua política mais sombria e controversa, a reconcentração. Foi um decreto implacável que condenou centenas de milhares de camponeses inocentes, idosos que mal conseguiam andar, mulheres desesperadas e crianças pequenas, a deixarem as suas casas, os seus animais e as suas colheitas a serem trancafiados em cidades rodeadas por arame farpado e valas profundas. O objetivo estratégico era claro: esvaziar o campo para deixar os rebeldes sem comida, sem abrigo e sem informação. Mas o resultado humano foi um verdadeiro inferno na terra que mancharia para sempre a imagem da Espanha. Dentro desses campos de concentração, a morte tornou-se a única companheira constante e segura. A fome devorou os corpos até aos ossos, o tifo e a varíola espalharam-se como uma praga bíblica em condições de superlotação e desumanas, e a taxa de mortalidade atingiu níveis tão atrozes que chocou a consciência do mundo inteiro.
Aquelas imagens de crianças famintas olhando para a câmera com olhos vazios e de homens transformados em esqueletos vivos não ficaram isoladas na ilha. Cruzaram o oceano de mãos dadas com jornalistas ousados e tornaram-se o combustível perfeito para a máquina de imprensa internacional. Os grandes jornais da época, especialmente nos Estados Unidos que já afiavam as suas garras, retratavam a Espanha não como uma nação civilizada na Europa, mas como um carrasco medieval, um monstro sanguinário e sem alma que se alimentava do sofrimento dos inocentes. A opinião pública mundial começou a ferver com uma indignação cuidadosamente alimentada, gritando por alguém para parar a carnificina que Espanha estava a cometer no seu desespero cego para não abandonar a sua última e mais preciosa joia colonial. Mas enquanto o fogo e as doenças consumiam as Caraíbas, a meio mundo de distância, nas selvas úmidas, sufocantes e traiçoeiras das Ilhas Filipinas, outro pavio foi aceso com a mesma intensidade. Lá, na escuridão de lojas secretas e reuniões clandestinas à luz de velas, a sociedade Katipunan conspirou para desferir o golpe final no domínio espanhol no Pacífico. Espanha, uma nação com um tesouro público completamente vazio, com uma moeda desvalorizada e uma economia mortalmente ferida pela corrupção, foi forçada a travar duas guerras brutais, custosas e simultâneas em dois hemisférios opostos do planeta. Foi um pesadelo logístico que nenhuma potência da época poderia ter suportado por muito tempo. Com um oceano infinito de distância entre eles, Madrid teve que enviar milhares de jovens soldados recrutados à força, muitos deles apenas crianças que nunca tinham saído das suas aldeias e que nem sequer sabiam localizar Cuba num mapa, para morrerem em terras estrangeiras por uma bandeira que já não os alimentava. Muitos nem sequer chegaram a ver a face do inimigo, morreram antes de desembarcar de febres tropicais, do calor insuportável que lhes derreteu a vontade e da falta total e criminosa de suprimentos médicos básicos. O Estado espanhol não tinha dinheiro para pagar o carvão que alimentava os seus navios, nem o pão amanhecido para os seus soldados, nem os medicamentos mínimos para os milhares de feridos que apodreciam em hospitais improvisados. A Espanha estava exausta, vazia de recursos e de moral, lutando contra o tempo, contra a geografia e contra uma história que a devorava dia após dia. O império sangrava por todas as suas artérias abertas, e o que ninguém em Madrid queria aceitar ainda, é que o verdadeiro inimigo, o mais poderoso e letal, ainda não tinha mostrado as suas verdadeiras cartas neste jogo mortal pela dominação mundial. Ao norte da sofrida e sangrenta Cuba, uma jovem, potência vibrante e massivamente industrializada olhou para as águas do Caribe com os olhos frios de um proprietário que reivindica o que acredita ser seu por direito pela força. Os Estados Unidos não viam a ilha de Cuba como uma simples colônia em apuros, não sentiam pena dos camponeses que morriam nas cidades de veleiro. O que viram em Washington foi um gigantesco negócio açucareiro, uma posição militar estratégica que era a chave mestra para controlar o futuro canal do Panamá e, acima de tudo, o quintal necessário para sua expansão como império global. Eles não precisavam de uma verdadeira razão moral, mas sabiam que para levar um povo à guerra, é preciso primeiro envenenar a sua alma. E era para isso que serviam os arquitetos do ódio. Nas redações de Nova York, homens como William Randolph Hearst e Joseph Pulitzer comandavam uma máquina de guerra feita de tinta e mentiras. Hearst disse isso claramente: você coloca as fotos, e eu coloco a guerra. Nos seus escritórios, a verdade não tinha valor. O que importava era vender milhões de cópias e acender um fogo nos corações dos cidadãos americanos que nada poderia apagar. Inventaram violações de mulheres americanas por oficiais espanhóis, inventaram massacres que nunca ocorreram, e retrataram o soldado espanhol como um animal sanguinário, um ser inferior que deve ser aniquilado em nome da civilização. O cenário estava montado para a grande tragédia, e o destino, ou talvez uma mão negra, deu a desculpa perfeita na escuridão de uma noite quente de fevereiro.
No dia 15 de fevereiro de 1898, o porto de Havana parecia calmo. Mas às 9h40 da noite, o mundo mudou para sempre. O encouraçado americano USS Maine saltou no ar numa explosão infernal que iluminou o céu cubano como se fosse plena luz do dia. O rugido foi tão brutal que foi ouvido por toda a cidade, enquanto o aço do navio se retorcia como papel sob o calor do fogo. 266 marinheiros americanos morreram naquele instante. Alguns foram desintegrados pela explosão, outros morreram afogados presos nos compartimentos do navio que afundava rapidamente na lama do porto. Seus gritos de agonia foram o início da contagem regressiva para a Espanha. Em Madrid, o pânico tomou conta dos ministérios. O governo espanhol, consciente de que uma guerra contra o gigante americano seria um suicídio coletivo, um massacre sem sentido, ofereceu imediatamente uma investigação conjunta. Juraram diante de Deus, perante a imprensa e perante as embaixadas em toda a Europa que a Espanha não teve nada a ver com a explosão. Ofereceram-se para desarmar as minas, abriram os seus ficheiros, imploraram por uma oportunidade de provar a sua inocência. Mas ninguém se importava com a verdade. A frase já havia sido escrita nas manchetes de Nova York muito antes de a fumaça do Maine se dissipar. O grito de guerra varreu as ruas da América como uma praga. Lembre-se do Maine. Para o inferno com a Espanha. Foi um grito que não admitia diálogo, um grito que só pedia sangue e fogo. O ultimato do presidente McKinley chegou a Madrid com a frieza de um carrasco. Não foi uma proposta diplomática, foi uma humilhação pública. Os Estados Unidos, com orgulho infinito, ofereceram-se para comprar a ilha de Cuba. Ele ofereceu dinheiro, dólares manchados de ambição, em troca da Espanha renunciar à sua honra, baixar a bandeira e sair pela porta dos fundos da história, em silêncio e de cabeça baixa. Mas em Madrid, numa corte que ainda vivia no século XVI, o orgulho era mais forte que a lógica mais básica. Os políticos espanhóis, presos nos seus próprios mitos de conquista, na memória dos tercios da Flandres e numa ideia de honra que já não tinha lugar num mundo de couraçados de aço, responderam com uma frase que selou o destino de milhares de jovens: a honra de Espanha não tem preço. Foi um ato de romantismo heróico que hoje nos parece uma loucura. Foi um suicídio diplomático imperdoável. A Espanha, com uma frota de velhos navios de madeira e ferro que mal conseguiam navegar, com um exército de recrutas famintos que morriam de disenteria nas selvas, e sem um único aliado em todo o continente europeu, acabava de declarar guerra à primeira potência industrial do planeta. Enquanto nos portos espanhóis as mães se despediam dos filhos que marchavam para a morte certa, em Washington os generais já brindavam com champanhe. Eles não estavam se preparando para uma guerra igualitária, estavam se preparando para uma execução técnica. O gigante do aço estava prestes a esmagar o gigante do barro, e a tragédia que estava por vir deixaria uma cicatriz na alma da Espanha que não cicatrizaria durante 100 anos. A sorte estava lançada, e o sacrifício de uma geração inteira de espanhóis estava prestes a começar sob os canhões de uma nação que não conhecia piedade. A guerra não foi decidida nas trincheiras de lama, nem nas selvas densas e sufocantes da selva, foi decidida nas águas profundas e escuras do oceano, e foi uma carnificina técnica que o mundo nunca esquecerá. Na distante baía de Cavite, nas Ilhas Filipinas, a tragédia começou com um amanhecer que trouxe o cheiro da morte. A esquadra do almirante Montojo era um grupo de navios cansados, fantasmas de outra época com cascos de madeira ou ferro velho que mal conseguiam flutuar. Quando a frota americana do almirante Dewey apareceu no horizonte, não houve batalha, houve execução fria e sistemática. Os modernos canhões de aço americanos disparavam de uma distância que os antigos canhões espanhóis nem conseguiam alcançar. Um por um, os navios espanhóis foram dilacerados por projéteis que atravessavam o ferro como se fosse papel.
O som do metal sendo torcido sob o fogo inimigo era ensurdecedor, um grito de aço que se misturava aos gritos dos marinheiros. Os espanhóis, envoltos em chamas e rodeados pela água fervente das explosões, recusaram-se a render-se. Eles lutaram com uma raiva desesperada até que seus navios se transformaram em tumbas de ferro, afundando lentamente na lama da baía. Em poucas horas, a presença espanhola no Pacífico foi aniquilada, deixando para trás um rastro de fumo negro e o silêncio da derrota absoluta. Mas o drama mais profundo, aquele que quebraria o coração da nação, estava prestes a ocorrer nas águas do Caribe, na foz da Baía de Santiago de Cuba. Ali, o almirante Pascoal Cervera, um homem que personificava a honra da antiga marinha, recebeu a ordem mais amarga de toda a sua vida: tinha que levar a sua frota para o mar aberto. Foi uma ordem suicida, ditada desde os confortáveis escritórios de Madrid por políticos que preferiram ver os seus navios afundados com honra do que rendidos por pura lógica. Cervera sabia perfeitamente o que o esperava lá fora. Uma muralha de navios de guerra americanos, gigantes de aço blindado, rápidos, modernos e armados com um poder de fogo devastador que superava seus navios em todos os sentidos. Ele sabia que estava enviando seus homens, aqueles jovens marinheiros que estavam apenas começando a viver e que confiavam nele, para uma morte certa, cruel e sem sentido. Naquela manhã de julho, o sol queimava no convés. O almirante Cervera vestiu seu uniforme de gala, ajustou os botões e olhou pela última vez para seus oficiais com infinita tristeza nos olhos. Ele tomou a decisão de que seu navio, o Infanta Maria Teresa, partiria primeiro. Ele queria ser o primeiro alvo, queria receber o primeiro impacto para que seus homens soubessem que seu líder não os estava abandonando naquele inferno de fogo. Quando o primeiro navio espanhol cruzou a saída da baía, todo o horizonte explodiu em chamas. A frota americana não mostrou piedade. Não foi uma luta entre iguais, foi uma caça ao pato em escala monumental. Os navios espanhóis, superados em velocidade, tentaram fugir para perto da costa enquanto eram incessantemente bombardeados por projéteis que desintegravam tudo o que tocavam. Os decks de madeira transformaram-se em fogueiras flutuantes impossíveis de apagar. Marinheiros foram queimados até a morte ao lado de suas peças de artilharia, disparando até o metal ficar em brasa, defendendo uma bandeira que não podia mais protegê-los. O Vizcaya, o almirante Oquendo, o Cristóvão Colombo, foram perseguidos como presas feridas e crivados de balas até que os seus capitães, num último acto de misericórdia para com as suas tripulações, decidiram encalhá-los contra as rochas para salvar os poucos homens que ainda respiravam. Enquanto os navios espanhóis queimavam na costa, projetando uma coluna de fumaça que podia ser vista a quilômetros de distância, o almirante Cervera foi resgatado da água, seminu, ferido na alma e derrotado, pelos mesmos marinheiros americanos que acabavam de destruir o seu mundo. Naquele dia, entre a fumaça negra que cobria a costa cubana e os gritos dos feridos caídos na areia, não morreu apenas um esquadrão de valentes. Naquele dia morreu definitivamente o Império Transoceânico que outrora surpreendeu o planeta. Os últimos ecos dos navios de Carlos I e Felipe II afundaram-se nas ondas, devorados pelo aço de uma nova potência que não compreendia o romantismo nem as honras antigas. A história de Espanha mudou para sempre numa única manhã de fogo, sangue e vergonha política. Foi o fim de um sonho de 400 anos, extinto pelo barulho dos canhões modernos. À medida que o império desmoronava entre os sussurros dos despachos de Paris e a fumaça das batalhas navais, num canto remoto, esquecido e sufocante da ilha de Luzon, o tempo parecia parar completamente. Na pequena igreja da cidade de Baler, uma estrutura de pedra rodeada pela imensidão da selva filipina, 50 soldados espanhóis barricaram-se com uma determinação que desafiava toda a lógica humana. Esses homens recusaram-se a aceitar o impensável. Para eles,
a bandeira vermelha e amarela continuou a tremular orgulhosamente sobre um território que a Espanha, na distância da Europa, já tinha cedido formalmente. O que começou como uma defesa militar tornou-se uma odisseia de sobrevivência que duraria 337 dias. Quase um ano inteiro de isolamento absoluto, de silêncio e de uma resistência que beirava a mais profunda loucura. Cercados por milhares de revolucionários filipinos que não entendiam por que é que aquele punhado de homens continuava a lutar, os soldados espanhóis enfrentaram inimigos muito mais letais e invisíveis do que balas de chumbo. Beriberi, a disenteria e a fome mais atroz tornaram-se os verdadeiros agressores da igreja. Os corpos definhavam, a pele grudava nos ossos e as mentes começavam a enfraquecer sob o peso de um calor que não dava trégua. Comiam ratos que caçavam entre os escombros, répteis que se esgueiravam pelas frestas e folhas amargas para enganar um estômago que já não se lembrava do sabor do pão. Cada noite era uma batalha contra o desespero, e cada manhã um milagre de vontade. Os sitiantes filipinos, num gesto de estranha humanidade, atiraram-lhe jornais frescos trazidos de Madrid para lhes mostrar que a guerra tinha terminado há meses. Gritaram-lhes que a Espanha se tinha rendido, que já não havia um império para defender, que as suas famílias os esperavam em casa. Mas o destacamento espanhol, liderado por um orgulho inabalável e uma desconfiança nascida do isolamento, acreditava que tudo era um estratagema, uma mentira brilhante do inimigo para fazê-los baixar a guarda e render a praça. Eles viviam numa bolha temporal onde a Espanha ainda era uma potência mundial. Não sabiam que o seu país tinha sido humilhado, que os seus navios estavam no fundo do mar e que já não possuíam nada naquele hemisfério. Somente quando o tenente Martim Cerezo, com os olhos nublados pelo cansaço e pela doença, leu em um jornal espanhol uma notícia trivial e pessoal sobre o destino de um camarada que não poderia ser falsa, a venda da negação finalmente caiu de seus olhos. A realidade os atingiu com mais força do que qualquer tiro de canhão. Já não eram heróis defendendo uma fronteira, eram náufragos de uma história que os havia deixado para trás. Quando as portas da igreja de Baler finalmente se abriram, nenhum soldado derrotado saiu. Surgiram espectros, sombras ambulantes de uma antiga honra que não tinha mais lugar no novo século. Os filipinos, que tentavam matá-los há quase um ano, ficaram sem palavras e espantados. Movidos por uma resistência tão absurda quanto heróica, não foram presos, não foram humilhados. Eles os deixaram ir com honras de guerra, chamando-os de amigos e dando-lhes comida. Foi o último acto de um exército que, tecnicamente, já não tinha um país para defender. As últimas Filipinas fecharam, com o seu sangue, a sua teimosia e o seu sacrifício, o capítulo final de 4 séculos de presença espanhola no Pacífico. Um final épico para um império que se recusou a morrer, mesmo quando não havia mais nada pelo que lutar. Em 10 de dezembro de 1898, na frieza dos escritórios de Paris, a Espanha assinou a sua certidão de óbito como potência imperial. Foi uma cena surreal e dolorosa. Por apenas 20 milhões de dólares, um valor que era um insulto sangrento depois de 4 séculos de história, de sangue derramado e de civilização construída, o país subitamente entregou Cuba, Porto Rico, as Ilhas Filipinas e Guam. Um ano depois, num gesto final e desesperado de falência técnica e moral, a Espanha vendeu as Ilhas Carolinas, as Marianas e Palau ao Império Alemão. O inventário do Império foi concluído. Os mapas tiveram que ser redesenhados, e o império onde o sol nunca se punha, aquele que dominava os destinos da humanidade desde a época dos reis católicos, foi finalmente deixado nas trevas. Mas o verdadeiro desastre, a ferida que levaria gerações a sarar, não foi territorial nem econômica. Foi um desastre moral que penetrou nos ossos de cada cidadão. O regresso dos soldados sobreviventes foi o tapa da realidade que despertou a nação do seu longo sonho de grandeza.
Os portos espanhóis estavam cheios de homens feridos, famintos, vestidos em farrapos e abandonados à sua sorte pelo mesmo estado que os enviará para o matadouro. Aqueles espectros ambulantes eram o espelho onde a Espanha foi forçada a olhar para si mesma, e o que viu foi uma nação envelhecida, doente de orgulho e vazia de futuro. No meio deste vazio, deste amargo silêncio de derrota, surgiu o grito desesperado da geração dos 98. Intelectuais, poetas e filósofos como Miguel de Unamuno, Antônio Machado, Pío Baroja e Valle Inclán não procuraram culpados em Washington ou Londres. Procuraram as causas do desastre nas próprias entranhas de uma Espanha que se recusou a modernizar-se, que se agarrou às glórias do passado enquanto o presente lhe escapava por entre os dedos. A Espanha me machuca. Unamuno escreveu com a alma quebrada, resumindo em 3 palavras os sentimentos de todo um povo que se sentia órfão de sua própria história. A nação tinha perdido as suas últimas joias ultramarinas, mas nessa dor, naquela cura de humildade forçada pelos canhões americanos, nasceria uma nova Espanha. Uma Espanha obrigada a deixar de olhar os mapas dos conquistadores para começar a olhar para a realidade dos seus campos e das suas escolas. O século XIX terminou para nós como uma tragédia grega, entre a fumaça da pólvora, o choro das mães e a perda de um mundo que nunca mais voltará. Foi o fim de um sonho de 400 anos, uma lição brutal sobre a arrogância dos impérios e a fragilidade da honra quando não há pão ou aço para sustentá-la. Sou Mentor Noriega, e hoje assistimos ao colapso do último gigante. A história continua, mas o império, aquele império que um dia mudou o mundo, desapareceu para sempre nas marés de 98.